Ah, já está aí, já está conosco, que bom. Elani, seja muitíssimo bem-vinda. Olha lá, está se ajeitando lá. Ih, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Vê se não está mutado aí, Elani. Deixa eu Vê ver se não está aqui. mutado. Agora sim, agora está Tecnologia. vindo. Deu? Agora deu, está tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos com mais Elani, um farol. Quantos anos de farol, Roberto? Estava fazendo as contas. Quantos anos nós temos de farol? estamos indo para o sexto ano, né? Estamos indo para o sexto ano. As Sexto ano de modificações farol. virão aí ano que vem, né? Você já está sabendo parte delas É. e vamos incrementar, vamos melhorar. Inclusive, essa semana, dentro dessa, nós estamos firmando aí uma parceria com uma jornalista excepcional. E ela tem contatos nacionais e internacionais que ela gostaria de colocar à disposição do público, porque a nossa ideia, Leilani, é transmitir conhecimento, né? Não é esse dia a dia aí do noticiário que todo mundo faz. Eu respeito, gosto, vejo, mas não é a nossa função, né? Essa sexta-feira, por exemplo, ela já agendou uma entrevista muito séria com uma líder da comunidade trans. Você teve uma ideia da profundidade, e ela me disse o seguinte: falei, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com alguns temas que a gente tem algum preconceito, alguma desconfiança e tal, né? Ela disse para mim: Roberto, mas você sabe que a partir do momento que eu enxerguei essa trans, né? E eu vi que por trás dela existia realmente uma pessoa que estava precisando de socorro, estava precisando de ajuda. Eu não tive dúvidas e me joguei nessa causa. Olha que interessante, né? Embora seja jornalista, e ela está ajudando a introduzir uma sexta. Nessa sexta-feira nós faremos essa entrevista, viu, Lele? É muito bom isso, ampliar o nosso farol. Isso vai ser É, fantástico, né, Roberto? É o que você falou, Lele, trazer muito é, conhecimento. não, e coisa, nós entrevistamos também uma escritora lá de Londres na última quinta-feira, uma entrevista, aliás, na última sexta-feira, uma entrevista memorável, né? Ficamos uma hora batendo papo, parecia que a gente bateu papo durante 5 minutos, né? Ela falando sobre seu livro, um livro onde ela fez uma pesquisa há 30 anos atrás pelo jornal Estado de São Paulo, como moradora de rua. Então, ela acaba de lançar um livro sobre isso e tal, foi muito bacana. Mas vou explorar um tema pesado, Leilani, mas eu não tenho como fazer diferente, né? Porque a semana passada, Pesado. não, muitos programas jornalísticos tiveram a sua pauta alterada, inclusive com a apresentação de mulheres, com a participação de delegadas, de profissionais da área de segurança pública. E quando eu achava que a situação tinha baixado o tom, eis que, na madrugada de ontem para hoje, um crime de feminicídio ocorreu em Limeira. Uma pessoa que já estava dando sinais, né, de ciúmes foi buscar a noiva, a namorada, essa pessoa com 30 e poucos anos, e acabou, infelizmente, acabou dando facadas, ferindo facadas nessa moça, e não contente com isso, ela caída no asfalto, ele foi lá e terminou esse feminicídio com mais facadas nessa sua companheira. Nós tivemos o caso do atropelamento lá em São Paulo, a mãe de duas crianças luta contra a vida, já sem pernas, e, bom, Nelane, enfim, é um cardápio completo de absurdos, né? Então, eu queria começar por você pelo seguinte: ontem eu estava fazendo a minha corridinha, eu estou falando aqui do Guarujá, onde eu vim resolver alguns problemas, não estou de férias ainda, infelizmente, e ontem eu fui dar minha corridinha, mas eu não corro na praia mais, eu corro por dentro. E, embora aqui a Márcia fale, cuidado com um lugar muito solitário e tal, né? Mas, com o início de dezembro, as férias já, né, tomaram conta aqui do Guarujá. E me causou uma surpresa ontem, duas meninas e um rapaz com idade de 14, 13, 14, 15 anos e tal. E eu pude acompanhar, eu até parei um pouquinho, viu, para ver sobre o que eles estavam falando. Mas claramente essa menina estava provocando esses dois rapazes. Ah, mas você não faz isso? Ah, você nunca fez não sei o quê? Você não sei o quê? Blá, blá, blá. Perani, quando a gente era jovem, bem mais jovem, a gente não provocava ninguém na escola porque sabia que a gente ia apanhar, principalmente os mais fortes. Né? Mas essa é uma lei natural. Você não vai provocar alguém que você possa ser maltratado por ele, vamos dizer assim. Né? Então, eu queria começar por esse aspecto.
A mulher, a mulher, ela é dona do que ela gostaria de fazer. Vamos começar por esse ponto. Ela faz aquilo que ela quer fazer. Mas a mulher não tem percepção que muitas vezes ela vai causar uma reação psicológica perturbadora naquela pessoa que está ao seu lado, e aí, estou sendo longo na exposição, porque você tem muita coisa para falar que eu sei. E aí ela percebe que isso pode acontecer, mas ela faz isso de maneira a realmente a instigar o seu parceiro, ou um paquera, ou sei lá quem quer que seja. A gente não pode tudo, Leilani, é isso que eu penso. Olha, Roberto, realmente nós estamos vivendo um caos aí. Esse final de semana eu fiquei chocada com todos os acontecimentos também, que não foram, não foi um acontecimento, isso está vindo toda semana, e é lamentável tudo isso. Mas eu vejo também a mulher perdendo totalmente a referência do que é ser mulher, do que é o amor próprio, do que é um relacionamento saudável. Então, elas estão extremamente carentes, mas buscando, com fome de amor, e buscando esse amor de uma forma muito penetrativa, às vezes até humilhando o seu parceiro, ou então provocando o seu parceiro, até dizendo, você não é homem? Provocando mesmo, e provocando às vezes até a ira daquela pessoa. Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus traumas, e tudo isso está vindo à tona, de uma forma assim geral. Você pode observar que nós estamos num momento aí do mundo que, a partir do ano que vem, que a gente fala que é o ano um, nós estamos encerrando um ciclo de 9 anos, né, desde o momento da pandemia. A partir do ano que vem, ano um, nenhuma máscara vai ficar impune ali. Todas as máscaras vão cair, principalmente de abusadores, pessoas manipuladoras, psicopatas. Nós não vamos mais tolerar esse tipo de violência contra a mulher. Mas também tem o lado que a mulher também provoca, sim. Eu vejo mulheres fazendo isso por carência, por falta de um processo mesmo de individuação. Quem eu sou, de falta também de educação, pai e mãe. É muito importante falar sobre isso, o quanto esse alicerce de casa é importante para os filhos terem a base para relacionamentos, porque nós temos a primeira relação como base, pai e mãe. É o primeiro amor da menina é o seu pai, o primeiro amor do menino é a sua mãe. Essa é a primeira base. E a forma como nós vamos buscar essas relações lá fora está baseado a tudo que nós vivemos dentro de casa, principalmente no nosso primeiro setênio. Então, está faltando a educação dentro de casa de pai e mãe. Como, como que eu me relaciono no meu ambiente familiar? Meu ambiente familiar é tóxico, é hostil? Porque se eu tenho um ambiente conturbador, eu vou buscar relacionamentos conturbadores. Relacionamentos saudáveis não me gera adrenalina. Eu quero adrenalina. Eu quero xingamento, eu quero briga, eu quero facada, eu quero empurrão, eu quero gritaria, né, Exatamente, Roberto? exatamente. É Então, isso. deixa eu As fazer uma pessoas não observação. estão Você sabe sabendo que se relacionar. não, mas você sabe que no meu tempo de garoto, de escola, 14, 15 anos e tal, a gente não entendia, desde aquela época, 13, 14 anos, né? Como tinham meninas que elas se apaixonavam e a gente sabia os bandidos quem eram. E bandido naquele tempo era muito diferente do bandido de hoje, né? Vamos combinar. Bandido naquele Sim, tempo sim. era gente assim, agressiva, gente que ia querer, por exemplo, levar a menina para um motel, que naquele tempo, há 40, 50 anos atrás, era um absurdo, nem tinha motel na época, não sei. Mas assim, falei, como é que aquela menina tão bonita escolheu um sujeito tão ruim como esse aí? Você está tocando exatamente nesse ponto. É isso, é falta de pai. Esse é o problema. Falta de pai. A menina que ela tem o pai presente, um pai cuidador, um pai que deu toda essa base na infância, ela está nutrida. Então ela não vai buscar consertar essa relação com o pai lá fora, no mundo. Porque, na verdade, ela está buscando uma referência. E se ela já teve atrito com seu pai, ela vai buscar pessoas semelhantes ao conflito paterno. Aí que está o grande problema.
porque ela teve um ambiente conturbador dentro de casa. Então, uma pessoa saudável para ela é fria. Ela precisa daquele termômetro, ela precisa sentir medo, ansiedade, frio na barriga, porque foi isso que ela aprendeu que era o amor. Ela aprendeu a sobreviver ao amor dentro de casa. Ela aprendeu que ela tinha que ficar calada, ela tinha que ser boazinha para conseguir um afeto do pai ou da mãe. Então, tudo isso foi moldando a sua psique, a sua personalidade. Ela vai para o mundo buscando esse amor que ela não teve, para ela não foi suficiente. Para ela não foi. Da forma que foi dado, faltou. É muito individual isso. Às vezes tem, mas eu sempre estive em casa, mas não esteve presente para atender às necessidades daquela criança, daquele menino, daquela menina. Então, eles vão buscar resolver essa situação na vida adulta. Por isso que eu sempre falo que o chão que você pisa na vida adulta é a sua infância. Você está o tempo todo buscando referências dessa sua infância, desse seu primeiro pai e mãe, que foram eles que nos amaram, foram eles que tinham que ensinar o que é relacionamento. É o primeiro amor da nossa vida. Então, o que eu estou vendo é mulheres cada vez mais feridas, mais desprotegidas. Elas precisam se tornar as mulheres guerreiras que elas fazem, elas estão tomando o lugar do homem, que a gente fala que elas estão despolarizadas na sua energia psíquica, energia masculina e energia feminina. Elas estão competindo agora com os homens, querendo mostrar que elas mandam, que elas fazem, elas que levam o homem para o motel, é elas que determinam as coisas, elas que pagam, elas batem no peito e dizem não preciso de você. Então, estamos despolarizadas nessa energia psíquica. Isso está acontecendo. Mas tudo isso é um grito de socorro. Eu preciso de alguém que me ame, eu preciso ser protegida, eu preciso ser amada. É um desespero para essa mulher, porque tudo que ela mais quer é amor e proteção. E ela não teve desde a sua infância. Então, existe uma falta de psicoeducação. E nós estamos entrando nesses meios aí de relacionamentos e mulheres estão morrendo por não saberem quem elas são, o amor próprio, elas se permitem, Roberto, a estar em relacionamentos com homens bandidos. Elas não identificam as bandeiras vermelhas. Na primeira bandeira vermelha, você tem que cair fora. Não, elas querem consertar aquilo, porque às vezes aquilo para ela é familiar. Ela já viu isso no meio familiar dela. Então, ela continua, só que ela vai nesse continuar, ela pode perder a saúde dela mental, ela pode perder a sua própria vida. Então, e às vezes ela não está vendo que os filhos estão aprendendo também mais do mesmo. E continua esse ciclo do abuso. Esse ciclo do abuso está dentro da família, né, Roberto? Isso é É, muito sério. É muito você tem preocupante todo. isso. Mas é uma falta de amor próprio. E isso não começou agora, começou lá atrás, e ela vai manifestando isso na vida adulta. Na verdade, ela está tentando consertar o que ela não recebeu na infância. Por isso que muitas vezes a gente fala sobre acolher a sua criança ferida. Todo adulto tem a sua criança ferida. E essas dores nos deixam feridas que geram uma vibração que você acaba atraindo pessoas nessa mesma frequência de dor. Porque você não está curada, você está numa vibração de dor, de ansiedade, de medo, de buscar freneticamente alguém para tapar aquele buraco emocional que eu não consigo nutrir. E não vai nutrir, porque você já é uma adulta. Ninguém vai vir dar o amor para aquela criança agora. Só você pode dar o amor que te faltou. Só você pode nutrir. Esse é o problema. E o adulto continua entrando em relacionamentos querendo que o outro faça a minha vida feliz. E não existe isso. Isso é utopia. Se tem alguém Uhum. que vai te dar o amor que você merece, é você. Você voltou a um ponto. Pirani,
Você é do tempo da fita cassete? Você ouvia música em fita cassete? Sou. Então, Ô, se eu você sou sabe do que tempo da fita cassete, aquela fita também de música. Eu andava com case na bolsa, assim, de várias isso, fitas gravadas. Eu tinha que rebobinar com a isso. Bic. Lembra Com a disso? caneta, Ai, que com a situação. caneta. Pois é. Eu Eu tô falando, sobrevivi a esse tempo. não, eu gostava de fazer gravações, né? Tinha equipamento de som, porque nem todo disco tinha 11, 12 faixas, né? Você ia ouvir um disco inteiro. Você gostava mais de duas, três músicas, né? E então eu fazia mixagens. Nossa, eu me achava o máximo, né? Você colocava a música do fã. Mas aí a gente colocava, no meu caso, ou era música eletrônica, né? A disco dance, né? Que estava lançando nos anos 80, né? Que era muito comum. É, Ou se não era MPB. Então aí é Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, né? Quer dizer, não tem mais essa geração faz muito tempo, né? Mas passado o período das provocações políticas dessas músicas, né? Mas eles falavam de amor, né? Falavam de sonhos, construção de um lar. Você tocou num ponto que me lembrou, por exemplo, a Anitta. A Anitta e outras cantoras mais ou menos dessa geração, e com o propósito da Anitta. É, esse propósito de dizer eu mando, eu toco. Eu achei muito interessante você ter tocado nesse assunto. Será que essas moças mais desavisadas, não necessariamente estão indo em busca da fama, mas assim, ao ouvir essas letras, né, de empoderamento, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, mas é o que melhor explica. Você não acha que elas estão confundindo um pouco as coisas? Porque, olha, Leilani, um a cada 10 milhões de brasileiros se torna jogador de futebol, né? E talvez a proporção seja muito maior no campo da música. Você acha que essas moças podem receber influência da música, dessa música moderna de hoje, funk, inclusive, né? com certeza. Isso é uma música que já instiga o sexo. Então, se você vê as batidas, eu estava vendo um estudo falando que o ritual, a batida do funk, ela tem um ritual também usado para em alguns terreiros, em algumas manifestações de ocultismo, porque são músicas que eles insistentes, os batuques ali, que se a gente for observar é o fundo do funk, é o fundo musical do funk, aquela batida frenética, que aquilo instiga o sexo. Por isso que dança daquele jeito, por isso que vai pro chão e se esfrega e tudo mais. E nós estamos vendo isso dentro da família, dentro das crianças e achando tudo isso bonito e normal, porque é a Anitta. Mas a Anitta, ela, no meu ponto de vista, ela é uma péssima referência para qualquer adolescente, para qualquer criança. Aqui em casa não entra funk, não entra esse tipo musical. Então, as letras realmente são com apelação sexual, então eu evito qualquer tipo de músicas que falam de relacionamentos falidos, de gente que traindo o outro e achando tudo isso legal. Qualquer ritmo, qualquer música que está atraindo essas vibrações que não são nada positivas, eu evito ouvir, porque a música interfere muito. Aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você come, tudo isso está interferindo na sua biologia celular. Aquilo está sendo manifestado no seu campo eletromagnético. Então, aquilo está gerando uma vibração. Se você está triste, você coloca ali uma música mais triste ainda, melancólica, você começa a chorar mais. Agora, se você está triste, coloca uma música gostosa, onde a frequência cardíaca começa a mudar, você sente assim um prazer, começa até a mover o teu corpo, dê vontade de dançar, muda completamente essa vibração. Então é muito importante nós, como educadores, pai, mãe, que amamos nosso filho, observar essas coisas e tomar cuidado com quem nossos filhos estão seguindo em rede social, em, em aplicativos aí, que eu estou preocupada muito com isso também, em joguinhos que tem ali pedofilia. E agora, voltando a falar da Anitta, será que a Anitta está trazendo uma boa referência de dança, de comportamento? Observa a vida da Anitta. É isso que você quer que a tua filha siga?
Então, porque a Anitta tem essa versão toda aí empoderada que ela não precisa de ninguém. Então, essa é uma ideia que ela já está passando para as mulheres. Você pode tudo. Empoderamento que causa um adoecimento para a mulher. Porque a mulher ela já não quer mais aquela mulher que vai ter a família, constituir sua família, e o marido provedor, protetor, a mulher cuidando do lar, dos filhos. Não que ela não tenha que trabalhar, mas ela não tem obrigação de trabalhar. É o homem que é o provedor e protetor daquela casa, ele que estabelece uma plataforma de segurança familiar, não é a mulher. É claro que temos acordos, tem homens que às vezes cuidam da casa, cuida da família, a mulher trabalha porque ela tem um cargo que compensa ela trabalhar e o homem ficar em casa, mas não é o natural. E fazendo isso, muitas vezes a gente está castrando aquele homem, porque é o homem que tem testosterona, não é a mulher. Nós somos feitas de fase, de lua. A mulher menstrua, a mulher tem momentos de recolhimento. A gente tem 4 mulheres em uma durante um mês. E as mulheres estão ali ah, tomando injeção para nem menstruar, para produzir mais, tomando os hormônios para treinar e ficar forte, dar conta de carregar aquele peso. Muitas estão engordando, não têm tempo de se cuidar, estão inflamadas. Por quê? Porque elas estão fora da casinha, do lugar delas. Elas são lua, fase, o homem é sol, expansão. Ele já acorda com testosterona para queimar até 6 horas da tarde. Ele está produzindo, depois ele vai para casa, vai diminuindo, descansa. Agora a mulher não, são fases e ela está forçando uma barra que não é para ela. Então esse empoderamento, Roberto, é um adoecimento da alma feminina. E todo esse empoderamento está causando isso. A mulher ela não está sabendo se posicionar mais. Ela está desprotegida, não é uma força natural que ela tem, ela não tem que ser esse trator, porque ela não dá conta disso fisiologicamente falando. Nós não temos capacidade para isso. Não temos. Nós não fomos feitas para isso. A mulher ela tem que nutrir, é mais intuitiva, ela o sentir. O homem, ele é fazer, acontecer, é do mundo para fora da casa. A mulher é da porta para dentro. Então, quando essas bases estão desequilibradas, não existe um equilíbrio dentro da família, né, Roberto? Então, isso acaba que desconstrói toda aquela plataforma saudável. Os filhos estão vendo isso, essa bagunça organizacional, e as meninas estão indo para o mundo, porque se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Então, elas não estão confiando mais no masculino. Nós, mulheres, não estamos confiando no masculino. O masculino está perdendo força, está perdendo virilidade. Sem falar da alimentação, estilo de vida, que tá tudo com testosterona abaixo. Cadê aqueles homens? Isso já vem de uma manipulação de massa, certo? A alimentação nossa, desde um trigo transgênico, tudo está modificado para que esses homens percam força. Para que não aconteça aí uma rebelião como acontecia e os homens iam para a rua com força. Cadê esses homens? Então, hoje nós temos um sistema que já está castrando os homens. E as mulheres tendo um comportamento que também castra o homem, intimida esse homem. Esse homem está cada vez mais se encolhendo, perdendo sua voz. Então, a gente precisa devolver esse lugar para o homem, voltar para a nossa casa. Eu falo que a coisa começou a dar errado quando a mulher botou a cara para fora, querendo ocupar um lugar que não é dela. E começou a deixar a casa para quem? Quem cuida? Quem cuida lá dos filhos? Terceirizou. É babá, empregada, só que os filhos são cada vez mais carentes. E aí, como é que vai ser essa geração de pessoas carentes? É droga, é promiscuidade. Então, olha que bagunça. Daí elas estão caindo em relacionamento abusivo, sim. Gerando dependência emocional, sim. As mulheres estão dependentes emocionais porque não tiveram essa nutrição de mãe e essa proteção de pai. E não é lá fora que elas vão conseguir. Lá fora elas vão acabar com a própria vida, com a saúde mental e pode colocar realmente a vida em risco, como está acontecendo todos os dias. Uma mulher está sendo morta e de uma forma assim absurda. Então não dá para aceitar mais isso. Mas a gente tem que recuperar a base familiar, Roberta. É Deus dentro de casa, é oração, é princípios religiosos, valores inegociáveis.
As mulheres não têm valor nenhum mais. Quais são os seus valores? Não, a carência é Uhum. tão grande que o medo de ser abandonada, ela se autoabandona e aceita qualquer coisa. Porque é isso, é uma fome de amor muito grande, é um vazio emocional que não foi nutrido, não foi percebido, e ela vai para o mundo com esse empoderamento que mais é um desespero e um grito de socorro para alguém me notar, me olhar e me amar porque eu não fui amada. Hoje foi aulão, hein? Hoje foi aulão. Falei sobre isso, até Hoje foi postei. aulão. Eu postei no meu feed sobre a dependência emocional, porque as mulheres não estão se calando mais. A ex-namorada do Cauê Raymond falou muito nas redes sociais sobre tudo que ela sofreu, castigo do silêncio. Tem muitos abusos, Roberto, que não dá uma facada. Não passa o carro em cima da gente, mas é pior ainda, porque o castigo do silêncio, gaslight, faz a gente achar que a gente está louca, a gente perde o controle e a sanidade mental, a gente já não sabe mais, perde a identidade e a gente não vê como sair daquela relação, porque a gente se torna dependente emocional, financeiro. Então, ali é o momento agora da gente olhar e ver que nível está a minha relação. Sou dependente emocional dessa relação? O quanto o outro está no pedestal e a minha vida está lá no chão? É importante ver. Tenho trocas equivalentes no meu relacionamento? Sou respeitada? Isso é amor ou é Sim. posse? Porque as mulheres estão confundindo o amor com posse. E elas se tornam dependentes emocionais. E eu venho atendendo muitas mulheres com a neuropsicogenealogia com dependência emocional. Não conseguem sair de uma relação que já acabou. Sofrem violência financeira, sofrem violência sexual, sofrem maus tratos, é desprezada, é humilhada e estão ali. Por quê? Porque lá na infância ela também recebeu essas migalhas. Ela não teve um pai para valorizar, para dizer, filha, eu te amo. Filha, conte comigo. Então, ela vai para o mundo buscando um pai. Primeiro momento é isso, ela quer buscar um pai. E ela quer consertar essa relação que não deu certo lá atrás no próximo. Não, então vira uma bagunça isso, que se não trabalhar o autoconhecimento, uma psicanálise e olhar para todos esses comportamentos da família e também dos seus ancestrais, porque esses comportamentos não começaram com ela, já vem de vó, já vem de vô, tataravô. Então tem que olhar para esses comportamentos para romper esse padrão. É um padrão transgeracional de dor, de abuso, de sofrimento, de dependência emocional, de depressão. Tem que olhar para isso, Roberto. Nós trazemos, a ciência comprova que nós herdamos até os comportamentos. Então, se você Sim. tem vício na família, você herda. Se você teve mortes trágicas, suicídio, você herda. Você tem isso no seu DNA. Então, nós temos que ter esse autoconhecimento e aprender urgentemente a se amar. Eu falo que a maior arma contra abuso e contra esse feminicídio é o auto-amor. A gente tem que aprender a se amar. Ninguém nos ensinou, nós somos gerados aí, fomos de uma geração que ninguém falava eu te amo, ninguém falava sobre relacionamento saudável. Isso começou a partir dos anos 90 a falar sobre educação positiva, mas ainda muito devagar. A partir da pandemia que houve um estouro e começou a falar e colocar, jogaram isso para o ventilador, onde apontou todos os transtornos, mostrou que é um transtorno narcisista, mostrou que é uma psicopatia, o quanto isso está muito próximo da gente, dentro do ambiente de trabalho, o seu vizinho ao lado. Está dentro da família e muitas vezes a gente não quer enxergar, mas é um transtorno de personalidade e precisa entender e não dá mais para colocar tudo isso, esconder no armário ou colocar tudo isso debaixo do tapete, porque muitas pessoas podem estar sendo aí machucadas, destruídas por falta de uma responsabilidade de olhar para isso. Porque aí, né, Dani, a morte é apenas o desfecho mais trágico possível de um relacionamento que normalmente oferece imensos sinais
que está se deteriorando. Essa é a grande realidade. Quem não sabe parar, é como você está dentro de um precipício. Você está vendo o precipício lá embaixo. Se você não parar, você vai cair nele. Então, isso é muito óbvio. Né, Vamos tentar Roberto, terminar de uma maneira. tem muitas É, mulheres que não receberam uma facada, nenhum carro passou por cima, mas elas sim, estão dopadas de remédio, elas estão psiquicamente mortas, mortas, elas não dormem, elas estão com problemas intestinal, obesidade, cai cabelo, cai unha, cai tudo, elas estão feias. A mulher tá feia, você pode ter certeza que ela está casada ou namorando um abusador. Quando ela fica feia, porque o corpo reflete. Uma mulher amada, ela brilha os olhos, a pele dela brilha. Eu falo, uma mulher mal amada tá na pele, tá no cabelo, tá na olheira, porque ela não dorme, ela não tem paz. Então é nítido hoje. Você olha para uma mulher olhando para baixo, você olha para uma mulher que não sorri, ela não está sendo amada. É simples assim. Isso para mim eu não tenho dúvidas disso. E o quanto e os maus tratos que a violência psicológica ela destrói uma mulher. Ela destrói. Ela deixa você vivendo num estado automático. Você não consegue sentir mais. Você sai fora da sua vida. Você não tem mais vida própria. E ali você vai adoecendo aos poucos. E muitas mulheres morrem de depressão, de infarto, de outras doenças. Ai, coitada, morreu de infarto. Mas por que que ela morreu de infarto? Não foi de infarto que ela morreu. Ela está aguentando isso tem 10 anos. Ela tem violência psicológica tem 10 anos. É lógico que uma hora ela não vai aguentar. Então, tem muitas mulheres que morrem e está lá no atestado de óbito, mas não colocou o quanto ela foi abusada há tantos anos pelo marido, feita de escrava, obrigada a fazer sexo a hora que ele quer. Não tinha dinheiro para comprar nada para ela, a não ser que ele permitisse. Ela não podia nem sair de casa, não podia ir para academia, porque não podia frequentar lugares que tinham homens. Então começa assim uma vida e ela não tem voz, ela não consegue dizer. Então ela vai para o hospital com uma crise de ansiedade, entubam ela porque ela não consegue falar. E daí morreu do quê? Não tem explicação, Roberto. Muitas mulheres estão sendo hospitalizadas por doenças que não têm explicação física. Não tem. É emocional. Por quê? Porque elas não estão conseguindo estabelecer esses limites, não foi criada para ter essa força, porque faltou pai e mãe para dar esse alicerce para ela. Não tem. E isso está adoecendo, está colocando mulheres em situações de risco diariamente. Está me lembrando a música do Chico Buarque, antológica, onde ele diz o seguinte, né, uma discussão entre os cônjuges e um deles é morto. Ele diz o seguinte: a dor da gente não sai do jornal. Né? Naquele tempo lá, jornal era o principal meio de comunicação. Né? De fato, as nossas dores são nossas, né? E É. muitas vezes elas não são compartilhadas e tem que saber conviver. Eleni, então vamos fechar. Agora eu prometo, de uma forma mais leve. Semana passada o Spotify fez divulgou um estudo aí das músicas mais ouvidas por cada assinante, por cada usuário. Você costuma usar o Spotify, Eleni? Eu uso para dar aula, eu dou aula às vezes na piscina. Quando eu dou aula, eu uso Spotify e faço uma seleção, né? Organizado isso com o estímulo cardíaco que eu quero oferecer para o aluno também. Mas eu uso muito, porque eu sou do tempo de rebobinar, né? Na fita. Então, imagina o quanto o Spotify salvou minha vida. Exato. Não, eu estou Aquilo dizendo foi porque uma bênção na minha vida. não, porque havia, eu não sei se ainda está disponível, deve estar, né? Disponível lá um mecanismo onde você encontra qual é a sua idade musical. Você viu isso? Olha, não vi ainda, viu? Eu sou bem eclética, Roberto. Eu viajo no tempo. Eu gosto de música boa, música boa. Então, eu sou muito eu sou da música desde Beethoven a um Metallica. Eu sou totalmente eclética e eu sei que eu tenho um bom gosto musical, tenho um ouvido musical, porque eu sou neta de maestro, filha de músico, então eu sei que eu sou aquela que ouve uma boa música e arrepia.
levanta todos os pelos do braço aqui, porque aquilo me toca e libera endorfina. Então eu tenho essa sensibilidade, porém não toco instrumento nenhum, eu vou para o movimento. Eu consigo pegar uma música e transferir isso para o movimento do corpo, mas não me peça para cantar e não me peça para tocar nada. Mas eu tenho sim uma sensibilidade musical e isso é herdado. Isso, meu pai é igualzinho, meu pai chora quando tem alguma nota musical que mexe com ele, ele começa a chorar. E, então eu sei que isso é herança, herança de papai, e a parte dele que sempre foi mais musical. Então, você que é muito antenado aí nas redes sociais, busca aí a sua idade musical do Spotify, para ver se você se Spotify, pode surpreende ou deixar. não. Tá bom? Obrigado, meu Pode amigo. deixar, farei o teste. Estamos terminando de uma maneira mais leve, tema mais pesado, mas é necessário que a gente É fale necessário. exaustivamente sobre o que vivemos hoje, sem dúvida nenhuma. Amiga, É muitíssimo necessário. obrigado. Ótima semana. Até a semana que vem. Até, Roberto, até mais.